Bem, a gente já vai daqui a pouco começar a nossa live aqui. Uma live especial. Eu espero que vocês gostem. Como é que está tudo por aí? Muito frio. Daqui a pouquinho, só mais uns minutinhos, a gente vai começar. Um friozinho, quinta-feira. Muito frio aqui no Rio. Acho que no Brasil tudo. Se não... Bom pra gente poder assistir uma live. E que melhor ainda, para cuidar do nosso bolso, nosso dinheiro. Bem, é uma live que a gente vem trabalhando nela há algum tempo e gostamos, assim, de trazer, assim, muitos esclarecimentos, o que é cerca, né? Nossos clientes, e aí a gente tenta trazer esse conteúdo que vem de muitas inquietações, né? A questão do medo de investir, né? E ainda mais em tempos de incerteza. É bastante louvável que a gente tenha medo daquilo que a gente não conhece, né? Bem, mais um pouquinho a gente já vai começar. Vou dar mais um minuto aqui. Para que a gente possa começar a nossa live. Um bate-papo bem tranquilo, descontraído. E espero que vocês gostem. Bem, já deu aqui 19h05. Já posso ir falando aqui tranquilo e já vou chamar meu convidado. Bem, gente, para quem não me conhece, eu sou Cíntia Matos, né? Eu venho fazendo um trabalho aí já há mais de um ano nas redes, conteúdo aí de educação financeira. Eu sou educadora financeira e consultora financeira também, né? A gente cuida de várias questões de finanças e orienta e comunica aí as questões aí da educação financeira. E também, mais recentemente, me formei na parte de finanças comportamentais, onde a gente estuda comportamento humano em relação ao dinheiro, né? Não basta ter só conhecimento, precisamos também entender nosso comportamento, nossas vulnerabilidades e ter consciência dos nossos sonhos, nossos projetos de vida, para que a gente possa transformar a nossa vida numa vida que vale a pena ser vivida, né? Antes de mais nada. É isso que a gente vem trazendo, nós daqui das finanças, é uma mudança de vida. E com certeza o dinheiro faz essa mudança, né? É bem primordial. E a gente tem que ter consciência de que o dinheiro não é uma coisa suja, é um meio, um recurso, um meio para trazer a riqueza. Essa riqueza que é tudo que nos serve, assim, para que a gente possa ter uma vida melhor, né? Então, esse entendimento da riqueza é importante. A gente, trazendo esse tema hoje de medo de investir em momentos de incerteza, também, inicialmente, a gente precisa estar entendendo essa construção de riqueza, né? É como se fosse um plantio. Um plantio que a gente precisa ali estar regando a plantinha. É mais ou menos a mesma
mesma vibe. Eu vou aqui chamar meu convidado, tá? Amigo Wilson Rasch. E essa construção de riqueza passa, né, como se fosse um plantio, né? Olá, Boa noite, Cíntia, tudo bem? boa noite, como é que você está? Tá muito frio aí? Tá bastante frio. É, Estou em Santa Catarina, voltei para cá essa semana. nossa, tá mesmo. Aqui tá no Rio também, tá? Carioca não gosta de frio, né? Mas eu estava aqui falando que a gente vai falar de um tema bem pertinente, né? Que tem muitas assim, indagações nos nossos próprios clientes e as pessoas também que querem estar investindo, querem realizar seus sonhos, seus projetos de vida, né? Esse medo que vem aí da incerteza, assim, de não saber investir é bastante pertinente, mas aos poucos a gente vai trazendo isso para nosso país, nossa sociedade, né? Tá na hora da gente poder estar aí semeando, né? Essa e o que que você concorda? Não, E acho que é isso, Cíntia. Eu estava ouvindo ali o que você estava falando na abertura da live, né? Eu acho que tá a principal questão que a gente ainda tem. A gente, né, vivia num país com completa falta de informação em relação aos investimentos, né? Até pela instabilidade, tudo que a gente tinha antes do Plano Real. E aí, meio que o Plano Real trouxe uma certa estabilidade para a gente e em seguida veio essa explosão de informações. Então, hoje a pessoa tem acesso a 1 milhão de coisas aí que é o que a gente acaba chamando de infobesidade, né? Que é uma obesidade de informação, né? não sabe E para onde ir. exato. E o primeiro passo para investir é ter confiança, né? Então, essa. Tratar do dinheiro é uma questão, né, que ainda um assunto muito um tabu, muito para nós brasileiros. Falar sobre dinheiro é um tabu ainda, então a gente vem aqui mais, né, com as nossas lives, nossas palestras, nossas falas, trazer que isso não é um tabu, isso tem que ser falado, tem que ser conversado, né, dentro das famílias, principalmente, para que a gente possa aí ter tomada de decisões mais conscientes, né? A gente precisa de estar aí tendo essa consciência e, e aprendendo, né? Exato. Mas da melhor forma, né? Não, é exatamente isso, né? O medo, às vezes, de dar um passo a mais ou de investir em alguma coisa diferente está muito ligado a essa falta de clareza. Essa falta de clareza é oriunda desse excesso de informação, é oriunda da gente não ter a cultura de conversar sobre dinheiro, sobre patrimônio, né? É, né? Eu digo, a gente enquanto brasileiro, né? O brasileiro conversa muito pouco sobre isso. Hum. Então, e a gente tem algumas questões culturais e também de legislações que acaba meio que forçando as pessoas a não falar muito sobre salário, sobre renda, sobre quanto ganha. Então, e isso também atrapalha um pouco, né? Geralmente numa consultoria, quando a gente faz, as pessoas demoram, às vezes, um pouco, mesmo que ela te contrata, ela está te Hum. pagando para É, auxiliar e guiar ela, mas ela demora um pouco a compartilhar realmente o que está acontecendo, mesmo que às vezes até já conheça a gente, tenha confiança, mas é uma questão mesmo cultural. Eu costumo dizer assim que quando o assunto é dinheiro, todo mundo mente, né? Ou ou para se proteger, ou para esconder, ou mente que ganha muito mais, ou mente dizendo que ganha muito menos para querer ser mais é, humilde. é, Quando o assunto é dinheiro, assim, é difícil quem realmente fala 100% ou está falando 100% a é, verdade. A pessoa sempre está pensando, querendo responder alguma coisa que vá agradar a percepção dos outros que estão ali. Ou ela vai, né, eu ganho menos e ser mais humilde, ou ela vai, se está todo mundo contando vantagem, ela vai contar uma vantagem ali, já vai dizer que ganha tanto e tal, e agora tá. é. Tem muitas. Isso aí são as crenças, né? As crenças Isso, financeiras em voltas do dinheiro, né? Dentro das finanças comportamentais, a gente entende muito essa questão das crenças, né? Existe aquela crença, por exemplo, da rejeição do dinheiro, né? Ver o dinheiro como uma coisa ruim, que se é exato. ruim.
não presta, eu não quero falar sobre isso. E pior que de tudo, né, a gente precisa do dinheiro, né? A gente está aqui, né? Tudo que está nos em volta aqui da gente, né? Temos a luz, temos a internet, temos, né, o alimento, isso tudo são riquezas. E uma das formas de você buscar essa riqueza é justamente através do dinheiro. E a gente tem que saber lidar com ele e construir formas de construir mais riquezas. E uma dessas formas, né, investindo, né, Exato. colocando ali, como que eu falei, um plantio de você semear na terra um pedaço daquela sua riqueza, um grão, né, um camponês, né, no caso, né, vai semear e aquilo ali vai multiplicar, né? É a riqueza se multiplicando, né? Então a gente vem trazendo, né, dentro da parte das finanças os investimentos que são muito importantes para isso, né? Mas eu gostaria também de fazer a pergunta aqui para as pessoas, né? Quem que aí, né, tá aí com a gente, tem medo de investir? Se puder responder aí para a gente, se tem medo, fala aí eu, ou é aquela pessoa que já investiu e não tem uma história muito legal para contar sobre alguma perda que teve. Também isso acontece bastante, né, Ah, isso a Rauch? gente. Né? É, Nossa geralmente, casa. geralmente eu tenho alguns perfis assim de cliente que eu atendo mais, né? Que é alguns investidores assim que procuram uma carteira de dividendos, uma outra linha que eu atendo bastante médicos, né? E, e é uma outra linha empresários. E também a gente acaba atendendo de todo mundo, né? Mas assim, muitos que chegam, principalmente que já vêm montando aí uma carteira de ações e tal, em dividendos, eles chegam, procuram ajuda realmente por isso, porque por terem tido uma oscilação grande na carteira, primeiro fazem a sua própria gestão, e aí depois o mercado às vezes acaba precificando para baixo, eles vão comprando, fazendo um preço médio, e depois chega um ponto que não aguenta, porque ele estava muito exposto, começa a ver, pô, quem sabe talvez eu perdeu o que eu construí de patrimônio e tal, e acaba, às vezes, até saindo da bolsa bem machucado, né, mesmo que eram Não é investidores de longo prazo. Por, às vezes, falta de estratégia, falta de. E aí, muitos acabam procurando ajuda profissional de novo, porque tem interesse em voltar, sabe que, né, nessa parte específica do mercado de ações pode trazer grandes retornos se tiver uma boa estratégia, pode melhorar uma estratégia de carteiras mesmo conservadoras. E aí acabam procurando ajuda em relação a isso. Então, principalmente desses clientes, assim, aparece bastante cliente que procura auxílio, né, procura que consultoria já teve por uma estar já experiência, machucado, né? por ter experiência ruim. E Aí, essas experiências ruins são de todo tipo, seguir a moda aí dos gurus, Você a, vai já adiantando, mas espera aí só um pouquinho. Vamos deixar assim, só estruturado, como é que a gente vai abordar o assunto, né? tá, Primeiro, a gente vai falar sobre justamente isso, o medo que a gente já está falando, né? Esse medo de investir, o que que acarreta, quais são as condições e como, de repente, a gente pode estar tendo aí uma direção, né? A outra questão, né, que é fora inerente à pessoa, a questão do ambiente, né, a questão da economia, entender um pouco, né, não estou querendo aqui que ninguém seja economista, né, mas entender um pouco do que se passa, né, e ter também um senso crítico, né, em relação ao mundo, ao que acontece, né, é também importante, né, a gente vai falar sobre alguns aspectos pontuais que um bom investidor deve prestar atenção, e o terceiro ponto seria como fazer uma estratégia, né, para uma carteira de investimento, o início de investimento ali, para quem já iniciou, para quem já iniciou, mas às vezes sempre tem alguma coisa a agregar, que a gente vem trazer essas informações aqui para vocês, e aí a gente vai entender um pouquinho disso, né? exatamente. A questão, né, como você falou, do medo de investir, né, a gente botou alguns motivos aqui, né, principais, né, uma dessas questões aí, né, que você falou das más experiências, né, isso é muito
acontece muito, né? E por a pessoa nunca. A pessoa não tem entendimento realmente, né? Porque realmente não é um entendimento assim fácil para qualquer um. E muitas das vezes são pessoas também com outros fazeres, às vezes não tem muito tempo. Mas é importante que todos tenham pelo menos um básico de educação financeira e um entendimento de como iniciar um investimento. Ter aquele, né, os alicerces, né, né, Wilson? De como ir construindo, né? Uma coisa após a outra, paulatinamente, né? Eu costumo falar que tem gente que já entra chegando, né? Já quer investir na coisa mais arriscada, mas nem fez comer nem fez o arroz com feijão ali primeiro, né? Então, Exato. Eu acho que assim, os principais fatores como a gente estava falando antes, falta de conhecimento, e isso entra também o excesso de acesso a informações que acaba a pessoa vê tanto, estuda tanto que monta uma coxa de retalho e que depois ela já fica com tanta dúvida que ela não sabe o que está fazendo e acaba procurando ajuda por causa disso. Outras pessoas que realmente não têm conhecimento, não quer, né, entender o mínimo ali um pouco sobre economia, sobre os investimentos, como tu estava falando, e ela acaba ficando refém ou do gerente do banco ou do assessor de investimento, né, para ter esse tipo de informação é, e para ser guiada. E aí vem um outro que são as más experiências, que é porque ou ela fez sozinha e tinha ali uma coxa de retalho, ou ela foi mal recomendada, né? Uma coxa de retalho que eu digo, ela viu tudo quanto é coisa, viu um pouco do YouTube, ela assina uma research, ela ouve o gerente do banco, ela entra no grupo de investidor e vira uma coxa de retalho ou ela não quer ver nada disso e simplesmente segue o que o gerente ou o assessor está falando e que nem sempre estão no modelo adequado, porque estão muitas vezes no modelo comissionado. Então, o gerente do banco ele indica aquilo que o banco está falando para ser indicado naquele dia, o assessor às vezes indica alguma coisa que é bom para o investidor e alguma coisa que ele vai ganhar uma comissão, porque ele precisa ser também remunerado, né? é, Então acaba muita gente se frustrando por causa disso, né? E eu é, acho e um outro ponto que eu acho em relação a isso como tu estava comentando, assim, a falta de clareza em relação aos riscos, que eu acho que é o terceiro, o principal ponto. esse é o que menos se É fala, o menos né? se fala, e é o que mais quando assim você se estuda comportamento, economia comportamental, quando você tira uma certificação da Ambima, de uma certificação internacional, fora a parte, né, vamos dizer, de matemática, de você estruturar os investimentos, contas e tal, que se fala muito em risco, como transformar esses riscos e variações em investimentos e produtos que vão atender o perfil do consumidor, mas que no dia a dia é muito pouco falado, né? É. Um E é até cliente ele faz complicado, ali né? o suitability da corretora de Existe, qualquer jeito, né? Para é, ser moderado, para ser conservador. Num dia ele faz, ele é conservador, no outro ele é moderado, ele nem sabe o que ele mudou, porque às vezes ele é, não tem uma conversa, ele não entende todas aquelas questões que ele está fazendo. é, Então, eles não acabam não tendo clareza, né? até existe até dependendo do profissional, existe até um conflito de interesse, né? Dele ficar falando sobre os riscos, né, pertinentes àquele investimento, né? Então a gente até consegue entender se posicionando no lugar dessa pessoa que está perante uma empresa, está representando uma empresa, no caso um banco, né, uma corretora, e ele tem que falar sobre essas questões, mas temos aí, né, temos que lembrar que temos um termo de ética, né? Então, hoje em dia, cada vez mais a gente tem que buscar isso, pessoas que fazem essa conduta ética, né? Isso, De alicerçar, entendeu? Né? Porque tem aquele produto aqui e ali que você é totalmente pressionada a oferecer e você está vendo que pode prejudicar a pessoa, às vezes não está alinhada ao perfil, como você falou, né? Então, temos aí desculpa, ética, que precisa ser, antes de tudo, né, ali, vista, e entendida e cobrada.
entendeu? Cada vez mais, e eu entendo que hoje já existe um pouco mais de cobrança do que alguns anos atrás, né? Pela é, própria concorrência, né? Vai criando isso, Acho que é né? um pouco a concorrência, um pouco os investidores também, porque antes o investidor ele investia, se ele era mal orientado e perdia dinheiro, acho que muitas vezes ele ficava quieto. Agora, cada vez a gente vê mais casos, né, de que, É, não, eu investi porque eu tive lá uma assessoria que me orientou a investir, né? Como, né, cara, aparece muito, muito cliente assim, né? Ah, eu é, perguntei se esse investimento eu queria deixar 6 meses, me orientaram que ia ficar 2 anos porque rendia mais. E aí eu perguntei, e se eu sacar antes de 2 anos? Não, você pode sacar, saca, mas claro, mas aí tem pedágio, a é, pessoa vai sacar lá, além, às vezes saca menos do que investiu, às vezes não corrigiu nada, ou às vezes, né, alguns aí chamados de capital protegido, você vai receber o seu capital, só que aí você perde, sei lá, 3 anos com o dinheiro parado, você perdeu pelo menos 3 anos aí de inflação, aí o IPCA hoje aí, né, perto no 5, então a pessoa em 3 anos aí está perdendo entre 14% e 17% só de correção. E isso vai minando os investimentos e são causas que acabam as pessoas vamos dizer, se desiludindo um pouco e provocando esse tipo de reação do investidor a querer, às vezes, procurar produtos já mais antigos, como ficar na poupança ou outras coisas assim. é, é uma coisa que acontece é muito, né? Era o que vigorava, né, dentro do nosso mercado, né? Esses profissionais que eram muito ligados às empresas, aos bancos, e claro, né, ali estão representando os bancos, e a forma deles, né, uma coisa que tem a ver com esse conflito de interesse, né? Essa forma de como é que se fala? De ganho, né, que esse profissional tem, né? Não é que é uma coisa Exato, errada, mas era uma forma que a gente chama de commission base, né, que é através da comissão, né, você ganhar, né, além do seu salário, existe a questão de você receber as comissões de acordo com os produtos que você investe, né, que a pessoa investe, né, que o seu cliente que você indicou investe. E esse era praticamente um dos únicos jeitos, né, que se tinha, isso ainda existe ainda aqui no é. Brasil. Então, de certa forma, por mais, a gente consegue entender que por mais que ele esteja ali na linha de frente, às vezes é uma pressão, né, dos dois lados, né? É bastante difícil. O O modelo bom que nós trabalhamos é mais alinhado com o que o investidor precisa, né? Porque tanto do o que ponto você de tem vista mais do hoje, né? planejamento, de realmente entender, apesar de que alguns clientes não têm aquele planejamento completo, mas tem um acompanhamento que a gente entende que ele vai precisar de uma parte do recurso é caixa, de vez em quando ele precisa caixa para reforçar a empresa ou alguma coisa assim, uma vez por ano o cliente viaja, então a gente já tem que estar acompanhando o dólar e outras questões, um cliente que quer para longo prazo mesmo e a gente sabe que ele realmente tem uma reserva em outra aplicação que às vezes não está com a gente, mas então, né, ter essa certeza realmente para não expor o cliente a um risco maior do que é. Então, tudo isso acaba no nosso modelo sendo mais benéfico e no longo prazo trazendo mais retorno e conforto para o cliente, né? Salientando, o nosso modelo é o fee-based, é um Exato, modelo diferente, né? Só para adicionar aí a informação, que é um modelo onde há um contrato prévio entre o cliente e o profissional, né? Na verdade, o profissional vai trabalhar para o cliente, né? Então, isso já quebra bastante questões aí que a gente vê pertinente, né? Ele está ali em prol do cliente. Então, se o cliente prospera, se as coisas evoluem, nós também ganhamos, né, com isso. exato. Né? Só que ainda é um modelo muito novo, as pessoas ainda não entendem, então às vezes acha que talvez é caro, não preciso disso, tem um assessor ali que vai fazer para mim e acha que às vezes até sem pagar, né? Uhum, Então, eu sinto dizer para todo mundo que não, é uma expressão básica, né? Não existe almoço grátis, né? Então, todos nós, profissionais do mercado, ganhamos de alguma forma. Talvez
não, você não consiga visualizar isso no momento, mas existe um pagamento sim. Então, essa forma Fibase de ser, eu acho que é uma das melhores formas, assim, não dizendo que é a mais assim, mais justa a princípio hoje, né? Onde você pode estar ali tratando com o próprio cliente e ele vai estar ali trabalhando, individualizando ali você, com todas as suas necessidades, seus objetivos de vida, seus projetos, na busca também de realização de sonhos, um bem-estar financeiro, né, que nós todos precisamos de ter segurança e essa liberdade de escolha, através do quê? Da gestão dessas finanças, né? E aí a produção de riqueza, para que a gente possa ter mais garantias, né? E poder viver uma vida aí que vale a pena, né? O modelo Fibase acaba resolvendo um pouco desses problemas que a gente falou, né? Que é falta de conhecimento do investidor, porque é um modelo que a gente trabalha para o investidor, a gente recebe a remuneração do investidor. Então, É, ao longo do tempo, você, né, alinha os perfis, os objetivos do investidor e vai formando ele como investidor, colocando outros produtos, explicando por que esse produto está na carteira, se faz sentido, se não faz o que ele tem, se é o momento ou não de tirar, né, quando é um cliente novo, algum produto que está, né, não é só questão de matemática, mas de comportamento. Às vezes o cliente não está aguentando aquela oscilação daquele produto ou alguma coisa, então a gente busca opções para atender. Então acaba que o investidor ele vai se formando e tendo mais conhecimento ao longo do tempo, né? Reduz o problema de más experiências, dele ter que estar mal orientado ou pesquisando muita coisa para poder fazer, e também a falta de clareza em relação aos riscos que ele corre e os objetivos que ele quer, a gente também resolve, porque a gente dá toda a clareza possível. Ó, porque você quer, o produto é esse, não é esse outro aqui que você tem na carteira, né? Então a gente faz um alinhamento melhor. Vai precisar desse dinheiro? Não vai. É um planejamento para aposentadoria, 100% que está aqui é para aposentadoria, então a gente vai procurando os produtos alinhados com o momento econômico e com as taxas, né? E acaba aparecendo bastante coisa, né? Por exemplo, lá atrás, quando a Selic estava baixa, a gente tinha o Tesouro pagando IPCA muito baixo, né? Estava pagando IPCA mais 4 nessa faixa. E é, teve muito assessor que colocou na carteira de cliente conservador, né, IPCA mais 4 para 15, 20 anos. Então, hoje a gente está com IPCA mais 7 e o investidor está com prejuízo enorme na carteira, porque, né, claro, se mais ele, se quatro. ele liquidar, ele tem prejuízo, senão, mas ele estava sendo marcado a mercado negativo, porque ele está lá com um investimento IPCA mais 4. A pessoa que recomendou aquele produto para ele é, impossível ter achado que o Brasil tinha virado a Suíça para recomendar 20 anos ficar posicionado numa mínima histórica tão grande, né? Provavelmente é porque recebeu uma comissão grande para estar ofertando aquele produto É, e aí acaba embutindo um risco para o investidor maior, né? Tá alinhado com o objetivo dele de longo prazo? Tá, mas tomou um risco muito grande e agora está sendo precificado por esse risco. Então, né, tem cliente que para não ver mais aquilo quer porque quer, vamos realizar esse IPCA mais 4 e comprar esse IPCA mais 7 só para o cara não querer ver aquela curva marcando negativa no, na carteira dele, né? A maioria dos dias não vale. Um dia ou outro, às vezes até tem algum spread que a gente consegue salvar um pouco, mas na maior parte do tempo o mercado é muito rápido e marca os é, títulos que já estavam negociados e aí não tem mais muito o que fazer. É entrar em é, posição é, fetal, como eu chamo, que é, é bom ter uma pessoa sempre assim, né? Um mentor, alguém que possa estar ajudando, né? Mas assim, só para fechar isso aqui e já entrar, você já até começou falando sobre a questão econômica, entender que além disso, né, de você ter uma pessoa, isso não tira a questão de ter a educação financeira. Então, todos nós precisamos buscar ela, até para dentro da nossa família, conversar sobre isso, trazer isso, entendeu? Porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente vai transformando, né? A gente e as pessoas que estão em volta. Então, a educação financeira sempre tem que estar ali
alicerçada dentro do nosso cotidiano, né? Agora a gente fala do outro bloco, que você já até tocou do assunto em relação a essa questão de variações, né? Tudo que alicerça aí a parte econômica, né? Falar um pouco dos ciclos, né? Os ciclos, então, tudo na vida tem seus ciclos, né? E dentro do mercado, das finanças, né? Da economia, também temos nossos ciclos, né, Vício? Sempre tem, né? O mercado, toda economia passa por fases, né? Então, aí, tanto a economia como um todo, quanto mercados dentro da economia, né? Quando a gente estuda É, isso. Então, às vezes, a economia como um todo está indo bem, mas tem um mercado que está indo mal dentro daquela economia. Então, se você está posicionado ou investido exatamente naquele mercado, você está, por mais que está tudo indo bem, essa parte do teu investimento não está indo tão bem. E assim também é quando a economia, vamos dizer, como um todo, está com sinais, vamos dizer, ruins e resultados ruins, sempre tem algum tipo de mercado dentro da economia que está performando bem e alguns mercados que a gente encontra que vão estar maior parte do tempo performando bem. Então, quando eu falo mercados, eu quero dizer setores é, assim que o pessoal conhece por econômicos, exemplo, que é, por exemplo, energia, né, construção civil, né, indústria plástica, indústria de embalagem, são como são conhecidos mercados, não necessariamente é, falando, né, mercado é a financeiro. macro e a microeconomia, né? Seria, Exato. né? Então, tem, assim, não que a pessoa tenha que entender disso tudo, né? Mas ela entender como é que é a condução, né? Que, primeiro, que existe os ciclos, existe aquele momento de expansão, depois tem aquele momento de retração. Isso toda economia tem, né? Tanto a global como os países, os segmentos, as regiões, os negócios, as empresas, todos passam por esses tipos de ciclo como o Wilson falou, que podem variar em relação até o tipo de indústria, né? Se é commodity, se é energia, todos eles vão, né? Tem alguns até que vivem disso, né? Desse ciclo né? Como as commodities, por exemplo, né? A gente já tem uma coisa já meia ali de condução mesmo normal, né? Dessa parte, né? E a gente, para poder entender, para que a gente possa se alicerçar dentro ali, os nossos objetivos com os investimentos ali que estão pairando dentro dessa economia, né? Além da questão, né, como eu já falei, da parte econômica, tem como a gente estava falando aqui das empresas, né? Eu já até entrei na questão das empresas, né, ô Wilson? Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a questão das empresas, assim? É, as empresas, né, também seguem ciclos, né? Então, né, se a gente for olhar a macroeconomia, seria o ambiente, né? Por exemplo, a macroeconomia do Brasil, o ambiente econômico todo do Brasil. Quando a gente fala em mercados, daí a gente fala, né, o mercado de energia, o mercado de construção civil, o mercado de commodities ligado a ferro. Então, a gente tem a parte do mercado. E a microeconomia, que são realmente as empresas, né? Dentro de um mercado que está indo muito bem, como por exemplo, né, o mercado do setor financeiro, está indo muito bem porque tem uma explosão de demanda por serviços financeiros, cada vez mais as pessoas estão buscando, a legislação é cada vez mais flexível e oportuniza, tem mais produtos financeiros também, tanto investimentos quanto tomada de crédito. E aí, então, tem mercados que vão se beneficiando. Nesse caso, por exemplo, né, as empresas que estão nesse ciclo financeiro, que estaria indo muito melhor do que o mercado como um todo, elas acabam se beneficiando, né? Então, mesmo quando às vezes a economia não está tudo aquilo, a gente acaba encontrando sempre oportunidades, né, dentro dos ciclos que permitem a gente posicionar os investidores com uma certa segurança e se beneficiar desses ciclos, né? Mercados que É, estão melhorando, mercados que estão piorando, né? É, tenho a maior parte dos meus investidores montado com carteiras de investimento que são baseadas para vencer os ciclos de mercado. Então, a ideia é ter uma diversificação que é, sempre esteja preparada para isso, né? Que o investidor, vamos dizer, não perca, né, recursos, que ganhe é. em cima
uma coisa. ganhe nem que seja um pouco em alguma parte da diversificação e ganhe muito naquela parte que está indo muito bem, que o ciclo está melhor, que está em crescimento, né? Então a gente estrutura uma carteira de forma cíclica para poder vencer todos esses tipos de ciclos. Então sempre tem oportunidades, né? Você falou uma coisa fundamental agora, na diversificação, né? Que isso aí é uma coisa que todo mundo precisa entender, né? A gente não adianta você colocar tudo os mesmos ovos na mesma, mesma cuba, né? Tem que Exato, diversificar. Porque, como a gente já colocou aqui, a coisa é complexa mesmo, né? O entendimento. Existem especialistas para cada área dessa, né? Eu sou exato. só a parte de macroeconomia, microeconomia, empresas de varejo, empresas de commodities. Existem especialistas para tudo, todas essas áreas. Então, uma das coisas que a gente faz dentro do nosso trabalho é trazer aquilo que os analistas fazem, né, observar, né, a economia e trazer aquilo que os analistas, né, que são os profissionais que estão ali fazendo as análises daquelas áreas, trazem em relação a essa questão, né, das empresas, né, e a gente poder estar trazendo aí os melhores investimentos para os perfis desses clientes, né? Existem alguns riscos, né, variações de riscos, dependendo da empresa, né, aquelas empresas de crescimento que ainda estão iniciando, as empresas que já possuem uma maturidade, né, isso tudo tem que ser avaliado, né, e tem profissionais só para isso. Então, entender essa complexidade é importante, porque tem tudo a ver com a diversificação de investimentos, entendeu? Não se ganha todas, e é uma das coisas que eu quero deixar aqui bem frisado, não se ganha todos os investimentos. O que se acontece por conta dessas variações dos ciclos, alguns performam melhor naquelas condições do que outras, né? Você Isso. pode, né? Então, e o risco, né? A rentabilidade, quanto mais rentabilidade você ganha em cima daquele investimento, pode estar alicerçada ao risco inerente. Então, saber medir esses riscos é importante, né? A gente tem como, às vezes, blindar, no caso da questão de risco, algumas coisas, mas temos momentos, por exemplo, a incerteza, né? A incerteza é muito mais complicado, né? Que eles chamam de assimetria, né? Como é Exato. que é? Né? Quando a gente não, são eventos inesperados que podem acontecer, né? Por exemplo, você está semeando seu grão ali e de repente há uma inundação ou há uma seca, são coisas que inerentes ao seu cuidado, à sua técnica, Uhum. podem acontecer e aí com certeza vai comprometer aquela multiplicação ali do grão. Acontece a mesma coisa dentro com o dinheiro, né? Quando você por isso que é importante estar pisando ali numa terra, numa areia que você entende e quem possa te ajudar também é melhor ainda, né? Aí entra, né, o nosso papel nisso é ver e analisar tudo isso, né, essa gama Muita infinita de coisa, produtos que muita tem e coisa. montar uma carteira de investimentos centrada e que atende aquele perfil do investidor, né? É fazer todo esse filtro, né? Muitas vezes o mercado é movido aí É, quer participar disso, a gente tem que orientar ele que pode não ser um momento, né? O mercado trabalha com expectativa futura e acaba se empolgando. E é às uma das. vezes entender, né, esses vieses comportamentais para poder tomar uma decisão, montar uma carteira alinhada com o perfil do cliente, ter disciplina para manter essa carteira, né? Então a gente acaba analisando toda essa questão dos ciclos, né, de mercado, dos ciclos econômicos, do objetivo do investidor para fazer esse cruzamento de informações e trazer a melhor carteira de investimento, né, para o prazo, quanto mais longo prazo sempre melhor, mas para o prazo que o investidor precisa, né? É, E- entender que o mercado ele trabalha muito com a expectativa, né? exato.
Sempre com aquilo que possa vir, né? O que aquela empresa pode entregar daqui a 5, 10 anos, né? E já falando aqui, as empresas, né, são investir em empresas, ter ações, né, são investimentos de longo prazo. Então, entender, encaixar os cubinhos nos lugares certos, né, saber botar os investimentos dentro dos prazos certos. Então, entender isso, essa expectativa que pode não acontecer. Então, né, você pode depositar um valor ali, mas não colocar tudo, né? Achar que vai conseguir a mina de ouro. Isso não existe, Exato. né? Então, a gente tem que trabalhar sempre. E a questão que acontece muito, né? A psicologia de massa, né? Esses vieses comportamentais são o quê? Nada mais do que tomada de decisões rápidas. Nós criamos mecanismos de tomada de decisões rápidas para que a gente possa tomar ali, mas a gente não consegue avaliar todas as condições. E Exato. uma das coisas que a gente precisa cada vez mais com o dinheiro é não ir muito por esses vieses, né? Na euforia, no efeito manada. A gente tentar desenvolver mais o nosso outro sistema. Nós temos um sistema automático e um sistema mais reflexivo, que pondera, tem mais gasto de energia, mas ele vai ter mais coerência ali em buscar mais informações, entendeu? Ser mais prudente, para poder fazer tomadas de decisões mais conscientes e que vão te levar a uma assertividade maior, né? Exato. Nisso acho que entra muito a questão do autocontrole, né? E nós, como É, profissionais de autocontrole. planejamento, induzir o investidor, o cliente, a um autocontrole faz parte, né? Então, embutir ferramentas de, ó, essa caixinha aqui, esse investimento, nós estamos fazendo por causa disso. Então, né, lembrar o cliente constantemente disso. Então, a opinião do mercado às vezes não acaba importando mais tanto, né? Não entre em euforia, não entre em desespero, ele está aqui na tua carteira por um motivo. Então, é, mas esse investimento que a gente colocou subiu 20% esse ano, como aconteceu com um cliente, né? Subiu 20%, por que a gente não botou tudo aqui, né? Não, nós temos que ter autocontrole, disciplina, é claro, é um investimento que a gente estava visualizando que poderia ir bem, né? E que pode continuar ainda performando um pouco mais, mas que às vezes não vale a pena a gente se expor mais ainda dentro da carteira. Então já tem um percentual adequado, tem um percentual que atende o objetivo do investidor, é ter disciplina e autocontrole para ir para transformar esse resultado aí em ganhos no longo prazo, né? Quando chegar o momento, aí sim realizar ou fazer um novo aporte se for o caso, mas não baseado em euforia ou ao contrário, né? Baseado num desânimo, num pânico aí em querer Tirar realizar. A gente é, precisa ter bom senso e autocontrole, né? desenvolver o autocontrole é bastante necessário na vida e também não seria diferente em relação ao nosso dinheiro, né? Ter uma visão também de longo prazo também é uma outra questão importante, né? Não querer tudo para ontem, né? E isso é uma coisa que a gente tenta trabalhar bastante, porque nossa sociedade ela sempre é muito impetuosa e investimento é uma coisa realmente, como você falou, de longo prazo. A gente precisa olhar lá para frente, daqui a 2 anos, daqui a um ano. Por exemplo, se eu chegar aqui e perguntar para as pessoas, daqui a um ano, qual projeto, qual que você gostaria de fazer daqui a um ano? De repente né? Se a gente pudesse estar numa sala, algumas pessoas iam responder, né? Ah, que gosto de fazer um curso, fazer um. E daqui a 2 anos? Daqui a 5 anos? À medida que você vai fazendo essa pergunta, vai diminuindo a quantidade de pessoas ali respondendo. Por quê? Nós temos muita dificuldade de nos ver lá no futuro, né? Então, é um trabalho que a gente faz também educacional, de tentar fazer com que as pessoas consigam ver o futuro, sejam menos impulsivas, as questões das compras, né? O quanto que compras impulsivas podem acarretar nessa questão aí da nossa formação do patrimônio, né?
né, Wilson? Né, às vezes Exato. fica. E aí acaba não conseguindo estabelecer aquele objetivo que tanto queria na vida, né? Ou então joga para muito mais para frente, né? E isso é triste, porque, né, na vida vai correndo, ela É. tem o seu processo, ela não espera, né? A E é maioria das importante. pessoas não conseguem responder isso porque não tem uma clareza de se iria dar certo ou não, né? Então a pessoa acaba, conforme o prazo vai aumentando, ela não consegue responder. Mas a partir do momento que a gente muitas vezes trabalha, organiza o orçamento da pessoa, organiza os investimentos, ela vai começando a ter mais propósitos, porque ela vê que é possível, É, né? Então ela vai começando a ter planos de mais médio e longo prazo, porque ela vê ali, né? O pessoal que investe começa a ver uma renda recorrente entrando, ele começa a fazer planos para aquilo, ó, pô, quem sabe daqui 5 anos eu vou trabalhar menos, vou fazer uma pós, né? Eu tenho alguns clientes médicos que se planejam para trocar de áreas, atuavam de uma área na medicina e querem começar a atuar em outra área e precisam de um reforço financeiro por um período para ficar tranquilo e não conseguem planejar isso, antes não conseguiam. Depois de um tempo que a gente tem um orçamento ali consolidado, controlado, uma previsibilidade de uma renda entrando, né? Ele começa a vislumbrar e se planejar. Pô, realmente, vou levar aqui, vou levar assim, porque daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, quem sabe é uma outra área que eu estude. Alguns não sabem se vão atuar naquela área ou não, mas vão ter uma realização em se aprofundar, ter tempo para estudar mais aquilo. Outros é um plano B porque né, muitos médicos estão vendo muitas áreas tendo uma redução da renda, né? Então, às vezes, o pessoal quer ter um plano B de uma outra área da medicina, né? Para poder atuar. Então, hoje, né, com tecnologia, com tudo também está mais fácil. Antes a gente via um médico cardiologista, ele era cardiologista a vida toda. Um radiologista, Hoje a gente vê já muitos médicos pensando, né? A gente vê áreas correlatas, né? Um otorrino que acaba fazendo uma especialização mais plástica e não só a parte estrutural, acaba atuando um pouco em rinoplastia e outras coisas. Então, e isso acontece em outras profissões também, né? Uma pessoa que é gerente de uma empresa se planeja para trocar de cidade, para trocar de área. E como ela não tem uma clareza em nada do que está tendo hoje, tem dificuldade em vislumbrar e planejar. Quando ela começa a ver que, ó, se eu manter meu orçamento assim, em 5 anos eu já vou ter tanto, a gente consegue fazer uma expectativa da renda que vai estar entrando, vai ter tanto de renda entrando e tal. Então, muita gente acaba fazendo, né, transição de carreira, não por necessidade, mas por ter a todo, liberdade de fazer. É diferente, né? A pessoa não é porque foi demitido, não consegue mais nada, ou porque atua numa área que foi achatado completamente a renda, então ela se obriga a mudar de área. Então não é por obrigação, mas por ela ter a liberdade de fazer isso, ela acaba conseguindo planejar. Então começa a ter um horizonte de médio e longo prazo muito mais assertivo, né? é, como você falou, para fazer uma transição de carreira, mesmo que seja dentro da mesma área de medicina, é uma transição de carreira. Você vai Exato, ter que. Você precisa estruturar, você precisa ter uma reserva. exato. Isso, né? Precisa, não é só questão de querer, precisa se preparar. Uma transição de carreira não é como a gente está iniciando a vida. Existem outras questões ali envolvidas, família, contas a pagar. Então, para fazer uma transição de carreira, precisa sim de fazer uma boa reserva. Tá É. entendendo? Até para isso a gente precisa, né? Como você vê que o dinheiro é tão importante, né? E a gente às vezes não se dá conta, né, dessa situação. Ou simplesmente diminuir o trabalho, né? Isso, ter mais Algum, tempo para a família, ter mais tempo para. porque Você nós. começa a planejar isso mais efetivo quando você vê que realmente está dando certo, né? É, E aí a gente vai partir agora para o último bloco, que é essa questão de como a gente vai construir, como seriam as principais ferramentas aí, passos, para que a gente possa iniciar uma construção de uma estratégia de investimento mais organizada, com diversificação. Mas antes de mais nada, é importante o quê? A gente fazer, né? Normalmente um profissional pode estar ajudando vocês, né? A gente faz isso,
uma avaliação dessa sua vida financeira, né? Para que a gente possa avaliar em que patamar você está, né? Entender as suas condições, suas necessidades, né, Wilson? Exato. É importante aplicar um método, né, que seja prático, aplicável, né, e adaptado para cada tipo de perfil de investidor. Então, quando a gente executa isso, a gente consegue obter êxito, né? Hum, Primeiro, vamos dizer, a gente parte de uma avaliação da vida financeira atual, e é importante o investidor fazer isso, né? Entender a situação dele hoje, se tem dívidas, um plano para quitar essas dívidas e gerar. Alguns investidores acabam, alguns clientes, né, acabam procurando a gente porque, né, como trabalho muito com investimentos e tem um excelente retorno com os clientes, acabam indicando bastante. Então, eles buscam, às vezes, um investimento para resolver um problema de dívida. Né? Tipo, ó, eu vou investir um pouco porque daí eu vou ganhar Aquela bem, vou dívida, conseguir me salvar. E nem sempre esse é o caminho. Então, a gente tem que estruturar um plano, né? analisar, pagar aquela dívida mais cara primeiro, estruturar. Mesmo assim, se der e couber no orçamento já, né, um incentivo à poupança para ir construindo uma reserva, então, nem que seja bem pouco, vai pagando as dívidas, organiza, mas já vai fazendo uma reserva. É, Né? é, Isso, a dívida não é questão de ganhar pouco ou muito, né? Tem cliente que tem é, 13, que recebe R$ 3.000 por mês e não tem dívida, e tem cliente que recebe 100 a 110 aí, né? é uma, Empresários, renda, médicos também, 100 a 110 mil por mês e tem dívidas, né? Porque troca o carro, mais do que devia, tem uma casa maior do que conseguiria, né? E às vezes acaba deixando outras coisas de sonho e planejamento de lado, né? Deixa um planejamento de uma mudança de carreira, ou de uma transição, ou de se mudar, ou até de viagens que gostaria de fazer e acaba não cabendo porque está pagando juros, né? Então, e às é vezes, muito difícil. com alguns atalhos que a gente conhece, a gente consegue em pouco tempo colocar isso tudo em ordem e começar a gerar uma carteira de investimento que vá atender aquele investidor, né? É, mas não só a gente, né? Mas o trabalho também, um grande trabalho é o próprio cliente, né? Exato. Através do quê? Porque isso tudo que você está falando aí é mudança de comportamento, inclusive, Exato. né? Porque ele fazer aquela dívida pontual. Por que que ele fez aquela dívida, né? O que que acarretou, né? A dívida não apareceu sozinha ali, Uhum. né? Então, de alguma coisa, está tendo alguns escapes aí, algumas torneiras estão muito abertas, né? A gente, normalmente eu gosto de falar sobre, didaticamente, as caixinhas e as torneiras, as caixinhas onde você represa a água ali, né? E as torneiras, elas... Então, o que que está acontecendo naquele orçamento? Fundamental, planejamento financeiro para todo mundo, independente de renda, todos precisam de planejamento financeiro, entendeu? É, Porque isso é um dos alicerces mais importantes para o quê? Para o bem-estar financeiro. Você ter segurança e o planejamento financeiro vai te trazer essa segurança. Entender como é que tá as suas perspectivas de ganho, de gasto, tá entendendo? Então, isso tudo traz segurança, e segurança para nossa mente, cara, é um descanso que ninguém paga. Você exato. botar a sua cabeça no travesseiro, sem aquelas dívidas, né? Que é uma outra questão que a gente não vai falar aqui hoje, mas que acarreta muitos problemas, inclusive no trabalho, na relação com a família, é a saúde mental, tá entendendo? Porque tudo envolve o emocional, tudo. Não É, pense que a gente vai ser acometido por essas questões difíceis e isso vai estar agindo dentro da nosso ambiente, na gente, produzindo até doenças, né? Como ansiedade, depressão. isso. E outra É, questão. Ah, o planejamento financeiro ele é indispensável, né? Alguns clientes vão precisar de realmente uma intervenção maior e um acompanhamento, mais nessa parte de orçamento e organização, né? E outros clientes mais superficial para a gente entender os objetivos dele para não colocar investimentos desalinhados com esses objetivos, né?
Então, algum nível de planejamento sempre é necessário. Eu não entendo como o pessoal, né, tem muita gente aí no mercado que monta uma carteira de investimento só baseado no perfil ali de investimento. Ah, é conservador, moderado ou agressivo. É, Ah, o cara é agressivo, o cara simplesmente despeja uma carteira padrão agressivo lá que ele tem, ou na corretora, ou no banco, ó, puf, essa carteira aqui é para ti, sem é, saber o plano do cliente, sem saber quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, pelo menos isso, esse alinhamento, né, num nível mínimo, nós somos obrigados a fazer para obter êxito, né? Como a é, gente trabalha num alinhamento direto com o cliente, né, nesse perfil que a gente estava conversando do Fibase, a gente precisa ter pelo menos isso. Então, mesmo que não seja um cliente que precisa de um acompanhamento de planejamento grande, de orçamento e tal, mas entender quais são os objetivos dele, são importantíssimos para poder montar a carteira, para poder colocar os produtos, para poder adequar, né? é. Então, é essa questão aí, montar a carteira estratégica tem a ver com essa coisa prévia, né? De entender o seu orçamento, entender o que te move, para inclusive criar motivação, né? Né? Porque à medida que as metas, as coisas vão sendo produzidas, isso vai criando motivação. Emocionalmente é muito bom captar essa segurança que o bem-estar financeiro tem, conjuntamente propiciando também uma liberdade de escolha, né, de você poder escolher uma coisa e outra. E uma coisa aí que você já tocou é a questão do perfil do investidor, né? Para os investimentos, a gente tem uma medição do perfil de risco de cada investidor, que começa do conservador, moderado, arrojado, né, até o mais arriscado, né? Existem investimentos conduzidos para esses perfis, né? O conservador é aquela, por exemplo, aquela pessoa que não quer perder nada, nenhum centavo. Então, é uma carteira que vai ali ter um crescente, normalmente, mas um crescente com uma rentabilidade um pouco menor do que, por exemplo, um arrojado, que já admite mais risco, tomar mais risco. Então, risco sempre ligado à rentabilidade é uma coisa também que é importante o investidor estar sabendo. E aí a gente busca no trabalho de investimento, né, Wilson, investimentos, produtos financeiros alinhados àquele perfil, que isso faz parte também da uma conduta ética, né, que precisa ser séria, né? Exato, e aí, é, como a gente tem um trabalho mais alinhado com o investidor, né, um modelo mais alinhado, a gente acaba que essas decisões acabam se refletindo no médio, no longo prazo, na própria carteira do cliente, né? A gente vai, né, um cliente mais conservador, procurar produtos conservadores que estejam alinhados com esse perfil dele que é conservador, mas também com aquilo que ele quer atender de médio prazo, de longo prazo, É, seja um cliente moderado, é um cliente, né, como o pessoal fala, agressivo, eu gosto mais da palavra sofisticado, que é um cliente que ele já é um pouco mais sofisticado, ele aceita ter um pouco uma diversificação às vezes um pouco maior, ele aceita estar em umas classes de ativos que têm uma volatilidade, né, que variam, sem problema, então a gente consegue criar uma carteira um pouco mais sofisticada. E hoje, como a gente tem muito produto, muito de acesso a todo mundo, a gente consegue, né, mesmo com uma carteira aí com 40, 50 mil reais, montar qualquer opção, né, tanto conservador, moderado ou agressivo, né, a gente tem muito acesso a produto, não é aquela coisa como é antigamente que você é, precisava ter 10 mil para esse produto, 10 mil para aquele outro produto, então você precisava aí ter 100 mil para montar uma carteira mínima. Hoje aí com, né, maioria das vezes aí com 30 mil reais você monta uma carteira já bem diversificada, com uma estratégia alinhada aos objetivos do investidor, em termos de é, prazos, em termos de risco e em termos de retorno. Então, né, o acesso hoje é para todo mundo. Né? democratizou bastante, né, de uns 20 anos para cá, isso é muito Exato. bom.
trazendo uma quantidade de produtos maiores, né? Mas, claro, o desafio vai ficando cada vez maior, né? Para nós, podemos ali estar buscando os melhores investimentos. E hoje em dia você consegue investir com menos do que antes, né? Essa questão também, além da concorrência no número de locais, né, de corretoras que estão favorecendo esses produtos, demonstrando esses produtos. Ligado também, uma coisa que ajuda bastante é a tecnologia. Hoje você pode investir e entrar no home broking a qualquer momento dentro da sua corretora. Isso também ajuda bastante. Mas existem algumas questões que é bom sempre estar de olho, essas questões muito automatizadas, né, como as carteiras, né, automatizadas. É bom sempre estar, mesmo que você busque esse tipo de saída, é bom sempre estar consultando alguém, avaliando, porque, né, não tem uma personalização ali total, né, eu particularmente não gosto de, né, mas para quem acha que é melhor, mas é sempre bom buscar uma orientação, né, Wilson? O uso dessas plataformas aí, eles vieram com tudo, né? A concorrência trouxe opções de plataformas, a tecnologia viabilizou essas opções, né? E a gente tem muita coisa no mercado, carteiras automatizadas, robôs, né? Mas eu acho que nada substitui a gente, né, ter uma decisão consciente de que alinhe os objetivos com o perfil do investidor, né? Então a gente pegar tudo isso, se beneficiar das tecnologias, da ferramenta são importantes, mas nada disso, nenhum tipo de automação, acho que ainda substitui um investidor que toma sua decisão consciente, que tem um protagonismo em cima das suas estratégias, né, que ele está bem orientado, que sabe onde que vai chegar, sabe por que está sendo feito cada coisa na sua carteira. Então, eu acho que acaba ainda voltando a ser o principal ponto, né, que é comportamento, né, ter esse protagonismo. Dentro desse bloco, assim, a princípio, né, a gente falou tudo. Eu acho que eu pensei em trazer duas perguntas aqui para você. O que você acha? Vamos lá, acho que a gente tem Para um tempinho poder ainda, né? fechar. Tá passando um pouquinho, mas acho que é importante, assim, para poder. Para quem quer ver essa live e quer começar e se sente ainda meio. E aí eu trouxe umas perguntas que foram feitas aqui. Tá? Vou trazer duas. A pessoa pergunta: agora é um bom momento para começar? Agora, assim, começar eu acho, eu entendi que é o momento, mas também você pode também falar sobre a questão do dinheiro, né? Eu só vou começar, porque muita gente é assim, né? Acha legal o serviço, tudo, não, mas eu vou começar quando eu tiver aquele dinheiro, né? Uhum. Também. Pode falar sobre essas duas vertente, tanto do momento que nós estamos, como o que precisa para começar. Precisa de algum valor específico, né? É, em termos de valor específico, como a gente comentou antes, hoje, né, com acesso a tudo isso, a gente monta uma carteira diversificada e atrativa para o cliente, com um risco, retorno e custo adequado para a maioria dos clientes, mesmo com poucos recursos, né? Em termos de timing, né, quando a gente olha a fórmula de juros compostos, o maior importante é o tempo, por isso que o tempo é exponencial, tudo está elevado ao tempo. Então, se você acha que agora é uma crise, eu não gosto desse governo, esse momento não está bom, você está perdendo tempo, você está perdendo aquilo que leva ao exponencial. É, Né? Sempre é, há produtos, sempre há carteiras que a gente pode montar e se beneficiar dos mais diversos cenários, né? É importante a gente pensar nos ciclos, é importante a gente pensar no macro que a gente está no Brasil, é importante pensar o que o investidor tem de objetivo para aqueles recursos e montar a carteira. Quanto antes montar, né? O melhor momento para começar a investir foi ontem. O segundo é hoje. Tá? Então, porque é a tríade, né? É o tempo, a rentabilidade e a disciplina, os aportes, né? Que é uma disciplina, coisa que os a gente não, aportes, não falou antes, que é super importante a disciplina, né? isso, a disciplina Fundamental. a disciplina é
o que às vezes dá mais retorno, e por isso que geralmente quem está acompanhado pela gente numa carteira de investimentos Não tem um entendo. retorno maior, não é porque a gente faz magia, é porque Não, a gente ajuda o investidor a ter disciplina e manter o plano. Não, o nosso plano foi esse, lembra? A é, gente tem esse investimento por causa daquilo. Ah, você mudou de plano, teu objetivo não é mais esse? Ah, não é, continua sendo. Vamos manter o produto na carteira, vamos seguir com essa continue carteira aqui. seguir a meta. Então, essa disciplina que a gente, né, acaba desenvolvendo mais no investidor é que realmente acaba trazendo, acho que, o maior resultado, né, para a carteira. É super importante. Como você falou, às vezes é uma carteira conservadora. Se tiver o tempo e a disciplina de aporte, já vai fazer muita diferença. Não faz muita diferença. A gente tem bastante Muita cliente aí diferença. com Porque excelentes está retornos. alicerçada com produtos financeiros, né, bons, né, Exato, razoáveis, né, mas com uma conservadora você já consegue ter bastante resultado, né? exato. E aqui uma outra pergunta, e se vier uma nova crise, né? Que tem muito a ver com o que a gente falou lá atrás, né? Dos ciclos, né? E que dentro dos ciclos tem também aqueles momentos de crise, né? É. A pior crise que pode ter é a crise pro investidor, algo É, inesperado que não estava no planejamento. Infelizmente, a pessoa ficar doente, ter alguma coisa, não está podendo gerar renda, ter algum problema na família. Então, esse é o pior cenário, né? E a gente acaba tentando blindar o investidor com alguns tipos de reservas e planos quando a gente monta a carteira e acompanha. Em relação às crises de mercados, né, escolher o posicionamento dos investimentos que atravessem todas as crises. Então, a gente acaba mudando. Dessa vez, a gente está mais exposto a um determinado tipo de produto e também, né, ou de classe de ativo. Estou mais na renda fixa, está mais em renda variável. Ó, dentro da renda variável, para aquele investidor que é mais sofisticado, que tem mais risco, quais são os segmentos que vão se beneficiar com a crise ou não. Então a gente se posiciona e consegue trazer retorno, um retorno médio, né? é, Adequado e bom mesmo em qualquer crise, né? Tinha muita gente ano passado, tinha gente que me procurou para consultoria porque queria tirar o dinheiro do Brasil. Algumas pessoas que queriam, é, porque queriam tirar todo o dinheiro do Brasil. Eu quero todo o meu patrimônio lá fora e tal. A gente avaliou, acabava vendo que não fazia sentido e tal. Fizemos um meio termo. Alguns insistiram em levar a maior parte do patrimônio para fora. Em seguida, lá fora, veio as notícias. Oh, mas lá também tem as mesmas notícias que aqui. Pois é, lá também tem as mesmas notícias que aqui. O mesmo modo tem que ser feito quando você investe lá fora. Você tem que analisar quais são os mercados lá fora que estão bem, quais que são os ativos que tem para a carteira e para atravessar os círculos de mercado. Então, quando a gente monta uma carteira preparada para todos os tipos de ciclo, não é diversificar por diversificar ou pulverizar a carteira, não. Cada item ali da carteira ele está pensado para atravessar uma crise que pode ter em qualquer setor. Se machucar uma parte da carteira, não vai machucar o resto, né? Olha, são algumas coisas descorrelacionadas que a gente chama, né? Um item vai super bem enquanto o outro está indo razoável, então a gente consegue ter um retorno, principalmente nas carteiras conservadoras, a gente consegue fazer isso também, posicionar em ativos mesmo de renda fixa, que são diferentes, não todos iguais, que a gente, conforme o cenário, vai conseguir ter um retorno bom. Para quem é mais sofisticado, tem renda variável e tal, fica mais até fácil, né? A pessoa, se tem uma tolerância ao risco, fazer isso, porque a gente vai ter um lado da carteira com excelente retorno e um outro lado, às vezes, pode estar até tendo um retorno negativo, mas que não apaga o brilho total da carteira, né? Então, você ter uma diversificação inteligente, com um portfólio bem montado, para o teu risco e para o teu perfil, com certeza, ao longo dos tempos, vai te trazer um retorno. E as crises vão surgir. Vai ter as crises na empresa, vai ter crise, às vezes, na sua vida pessoal, que vai precisar, talvez, de algum tipo de recurso. Vai ter crises nas empresas ou nos mercados a que a gente investiu e está exposto, e também nos países. Então, o importante é considerar tudo isso, fazer um filtro, montar uma carteira adequada para atravessar. é, é muito importante isso. Eu ia fazer emendar a pergunta
porque acabou vindo naturalmente, você respondeu, né? Essa questão, né? Porque às vezes a pessoa quer tirar tudo daqui, porque fica ouvindo muita mídia, e aí Uhum. o cara batendo, não, tem que botar lá no internacional, tem que ir para lá, tem que não sei o quê. Tem que ir, mas assim, já fala de uma forma que tem que tirar tudo daqui, né? Assim, quase um É desesperado. 8 ou 80, isso não funciona. Não funciona nos investimentos. 8,80 não funciona. É sempre bom ter um pezinho ali, um pezinho aqui, e aí você vai conduzindo. É como se fosse, né? Eu digo, um time de futebol, né? Exato. É um time Mas de futebol que o você tem time de várias futebol não posições. adianta ter dos 10 melhores atacantes do mundo, né? Ele vai levar gol, né? E a Precisa ser proteção uma ali carteira também. de investimento, precisa estar balanceada. E qual que é o objetivo? O objetivo, né, dessa carteira. Então, isso é importante, alinhar a carteira, esses objetivos, cada produto. Isso é o que vai trazer retorno real e vai fazer o investidor atravessar as crises com segurança, sabendo que tá, na média está tendo um bom retorno, né? É, é muito bom, cara. Gostei muito de conversar com você. Que Muito, bom, viu? Cíntia, eu também. Eu não apresentei você antes, né? Você é consultor, né? Consultor de investimentos pela CVM, é economista, é um cara super 10, tem uma família linda, é um cara que trabalha muito e eu gostaria já de estar finalizando aqui e falar, deixar você falar, o que você, de repente, gostaria de oferecer para as pessoas que nos acompanharam até aqui, né? Que você gostaria de estar aí se colocando, O oferecendo. pessoal que nos acompanhou aqui, se, como a gente conversou já na prévia aí, né, Cíntia, qual que é a nossa ideia? É trazer uma análise ou da carteira de investimentos ou uma reunião aí estratégica para a gente conversar e entender, uma consultoria express aí, para o pessoal que te segue aí, né? Então, nessa consultoria express a gente consegue fazer um diagnóstico inicial, É, consegue fazer pelo menos um é, planejamento inicial, né? Um draft que a gente chama, que é um desenho do que seria um planejamento e como chegar, para pelo menos fazer uma orientação inicial aí para quem está nos é. acompanhando no Instagram. É só É, chamar seu Instagram é Wilson Rasch, né? isso, arroba Wilson Rauch, E aí e vocês podem estar procurando a gente, claro, né? A gente tem, né, um quantitativo assim, né, para não ter, mas dentro de uma quantidade aí dá para a gente fazer uma consultoria legal aí para a pessoa poder pelo menos iniciar de forma, né, gratuita e só para poder ter esse início dessa conversa, né? Que eu acho que é importante. Importante buscar, entender, tá? Ter é, mais entendimento sobre essas questões aí, né? Que nos acercam e cada vez mais a gente precisa, né? Então, e nós isso estamos aí. aqui trazendo sempre mais conteúdo. Quem gostar e quiser que a gente venha falar mais alguma coisa, mais alguns outros conteúdos, o conteúdo é o que não falta, né? Cada coisa que a gente falou aqui dá uma aula, mas a gente quis trazer um pouquinho de tudo para poder já dar uma orientada para vocês aí. E muito obrigada aí pela tua disponibilidade mais uma vez. Fico feliz, tá? E aí vamos que vamos aí, né? Um ajudando os outros aí, né? Isso aí, Cintia. O nosso propósito era trazer clareza, né, para as pessoas. E a gente, em cima disso, também está estendendo para após a live, quem precisa ter uma clareza, né, uma análise aí inicial da sua carteira de investimentos ou uma análise, uma consultoria express em cima do planejamento financeiro, nos procura que a gente está disposto a fazer esse auxílio inicial para quem nos acompanhou de maneira gratuita. Muito Tá, joia? Foi um obrigada. prazer também falar contigo. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou. Muito obrigada aí por vocês aí acompanharem aí até o final. E é isso, vamos que vamos, né? É isso, Cíntia. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. tchau. Bom final de semana aí para todo mundo. E fiquem com Deus aí.